Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente importa uma planilha do Excel em algum modelo da nossa aplicação Django, tá? Esse vídeo aqui é a pedido, um amigo aí do curso, ele comentou e perguntou como que a gente faz esse tipo de importação. Então vamos lá, eu vou estar seguindo aqui, partindo do projeto inicial, vocês vão acessar, se vocês precisar, né, vocês acessam esse link e vocês vêm aqui e clona esse projeto inicial aqui, tá? Ele tem algumas configurações básicas que eu costumo utilizar aí quando eu vou testar alguma coisa no Django, testar alguma filter ou qualquer coisa, eu acabo iniciando esse projeto simples aqui, padrão, né? Eu tenho até um vídeo aqui tutorial que eu mostro sobre isso, tá? Então vocês podem estar acessando e fazendo aí, tá? Depois, eu esqueci até de comentar que eu vou estar deixando essa documentação para vocês também acompanhar junto comigo, tá? Onde eu tenho o passo a passo de como tá fazendo isso. A planilha que eu vou estar utilizando de teste é essa clientes. Eu dei uma modificada, deixei ela um pouco mais simples, tá? Eu deixei aqui 3 objetos, que são 3 usuários, né? Informações aqui de usuários. Eu tenho nome, documento, profissão, idade. Aí depois eu tenho as informações do endereço, tá? Endereço que a gente pode estar tratando aí de várias maneiras. Eu decidi fazer um relacionamento no banco, né? Uma tabela de clientes e uma tabela de endereço. E assim a gente vê como que a gente importa aí os dados em duas tabelas diferentes, né, que estão relacionadas. Vai ser bem interessante. Então essa planilha vai estar aí para vocês baixarem também, tá? Ele está no repositório, essa planilha, então se você baixar aqui o repositório, você tem acesso aqui à planilha. Então vamos lá, pessoal. Se você iniciou o projeto, você está na mesma tela que eu, essa daqui, você vai vir aqui em inicial, ó, ele vai estar só um print, que é esse template aqui index, tá? Esse templatezinho aqui. Bom, então vamos lá. Aqui na documentação, a gente vai começar criando o nosso modelo, tá? Eu vou ter 2 modelos, você vai vir aqui em modos.py, eu vou copiar esse código, aqui em modos.py, a gente vai ter esses 2 modelos aqui. Eu vou fechar essa barrinha, tá? Depois a gente usa. Para você fechar, você aperta Ctrl e aspas, tá? No seu teclado. Se você tiver no inglês aqui, ó, é contra e aquele aspas simples, né? Que é esse aspas aqui, ó. Essas aspasinhas aqui. Eu não sei se ela tá ali do lado do P, né? Do teclado, ou se ela tá ali em cima do lado do 1. Aí você aperta o Ctrl, ela vai e aparece, certo? Bom, mas enfim, eu gosto de trabalhar com ela escondida, por isso que tá escondido aqui. Mas ele tá rodando, tá, o projeto. Bom, vamos lá. Eu tenho uma tabela aqui, clientes. Chamei o primeiro campo, nome. Aí depois eu tenho outro campo, documento, profissão e idade. Idade, ele é um interfield, tá? Ele é o campo tipo que só aceita números inteiros, tá? Esses 3 campos são char field, que aceita texto, tá? E aqui no documento eu coloquei como char field porque o documento a gente pode entrar com caractere também, né? A gente coloca lá um ponto, um traço, enfim. Eu deixei aberto. Mas ele poderia ser um campo só tipo número. Tipo inteiro aqui, né? Não sei. Deixar open aqui para vocês. Aí eu tenho um outro modelo chamado endereço. Endereço eu tenho uma relação aqui, ó, 1 para 1. Tá? Eu poderia ser aqui uma foreign key, né? Porque um cliente pode ter mais de um endereço. Mas é que eu deixei 1 para 1 para trabalhar, pra gente trabalhar com one field. Eu sempre utilizo, né, uma foreign key, mas eu quero utilizar esse 1 para 1, tá? Então, um cliente, tá? Eu tenho aqui um cliente, eu pode ter o quê? Um endereço. E depois eu entro com os campos, CEP, bairro, rua, complemento, número, estado, cidade, enfim. Aí aqui o nome da minha instância, né, representação dela, que eu vou conseguir visualizar lá no Django Admin, por exemplo, o nome da instância, que vai ser endereço de, aí eu pego o nome do cliente, cliente.nome. Cliente, aí ele vem aqui, ó, na tabela de cliente e puxa o campo nome, tá? E aqui o nome da instância vai ser... Se a gente rodar, pessoal, esse código, ó, a gente vai vir aqui e vai dar um python manage.py make migration, tá? E também o migrate, ó.
ele vai rodar e vai criar, certo? Se a gente der um run server, eu vou esconder aqui a barrinha. Nós vamos vir aqui em admin.py e vamos visualizar esses modelos. A gente vai dar um... Agora a gente vem aqui na nossa aplicação. Vamos acessar aqui, ó, o Django Admin, tá? Aqui que eu tava testando, mas enfim. E você precisa criar uma conta, né, no seu admin. Como eu já tinha, esse projeto aqui já tinha uma conta minha, mas você cria aqui, ó, pythonmanage.py create superuser, tá? Aí você vai criar um usuário, você vai dar um nome, eu vou chamar de Letícia 2, você vai pôr um e-mail aqui qualquer, né? E a senha, dá um yes e pronto, tá, pessoal? Vou rodar aqui novamente e esconder a barrinha. Bom, pessoal, eu entrei aqui, então eu tenho dois modelos. Eu tenho a tabela de cliente, ó, e eu tenho aqui a tabela de endereços. Se você acessar aqui, adicionar novo endereço, ó, pode ver que tem aqui um campo, o one-to-one, onde eu seleciono aqui o cliente referente a esse endereço que a gente preenche aqui, tá? Bom, primeiro passo tá pronto. Agora a gente vai dar continuidade aqui, ó, que é instalar algumas dependências, pessoal. Aqui a gente vai estar trabalhando com leituras de planilhas, né? Então é muito comum a gente trabalhar aqui com o OpenPyXL e o Pandas, tá? Então é importante você instalar essas bibliotecas aqui. Eu coloquei o Django, esse Pillow aqui, porque, né, já estava aqui no Requirements, mas é o que eu estou utilizando, na verdade. São todas essas dependências aqui. Você coloca e você instala ela, tá? Você utiliza aí o pip install. Você coloca ele no seu arquivo requirements e você faz pip install -r requirements.txt e ela vai instalar tudo as dependências, tá? É importante você ter essas dependências aí. Agora, o próximo passo é aqui na views.py. A gente vai fazer aqui agora o código, né? Vai criar uma visualização. Eu vou fazer por etapas. Para fazer essa importação, eu decidi criar um formulário para importar esse arquivo, né? É o primeiro passo de tudo aqui. Então, o que a gente vai fazer? Ó, eu pode fechar essa função. A gente vai criar aqui, ó. Eu chamei aqui de importar dados view. E eu vou ter um template chamado importar dados. Inclusive, a gente já pode renomear ele aqui, ó. Você vem e renomeia importar dados, tá? Pronto. Aí eu vou fazer um get. Como eu tô usando class base view aqui, tô usando a class base view, né? Tô usando aqui a view, ela tem um tratamento um pouco diferente de quando a gente cria uma função, né? Aqui, mas não muda muita coisa não, pessoal. A diferença é que eu crio uma classe, eu coloco aqui meus parâmetros que eu vou chamar na minha função get, post, né? Ou nas outras funções que você vai trabalhar aqui dentro. Eu chamei aqui meu template name, que é esse meu importar dados. Aqui eu tenho um cliente object. Eu vou tirar ele por enquanto para não confundir vocês, tá? Que depois a gente vai mexer. Você inicialmente vai ter isso aqui. Esse form é o meu campo, tá? Que a gente vai ter um pequeno form que é de um campo só que a gente vai importar, né? Subir o nosso arquivo Excel. Então, aqui no nosso projeto, você pode criar aqui um file chamado forms.py e aqui dentro, ó, você vai pegar esse código aqui, ó. Você vai colar esse código aqui. Ele é uma classe do forms, onde eu vou ter um arquivo, um campo arquivo, que vai ser um file field. Só isso, pessoal. Esse campo, ele não vai ser salvo em nenhuma tabela, tá? Ele é um campo auxiliar só para subir o nosso arquivo e a gente conseguir ler ele na nossa view, que é nessa view aqui, tá? Eu vou importar aqui esse nosso form dessa maneira. No nosso HTML, a gente vai colocar o seguinte código, ó. Já deixei meio pronto para facilitar a vida, né? Pronto, eu tenho aqui um container, bootstrap, tá, pessoal? E eu tenho aqui um form, eu subo, o método post, né? Então eu subo aqui o token, o formulário e o botão submit. Se a gente atualizar aqui a página, ó, eu vou vir aqui no meu site name, ó, criar uma nova abinha. Eu vou ter aqui, deixa eu ver. Então aqui na nossa views, agora eu tenho aqui que chamar ela aqui no nosso urls.py, ó. Dessa maneira. Aí eu vou chamar aqui de importar dados.
tá? E ele vai setar aqui na rota padrão mesmo. Falta um as-view aqui, como a gente está trabalhando com a view, né? Classe base view, então faltou a viewzinha aqui. Aí ele tem aqui um campo, ó, arquivo, onde eu vou conseguir subir uma planilha, certo? E clicar no botão importar, tá? Se a gente testar, não vai resolver em nada, porque aqui só tá o método get, né? O get, o que ele faz, esse método? Ele só carrega o que a gente precisa lá no nosso template, né? Ele busca alguma coisa, o método get, método buscar, pegar. Então, ele vai buscar o que? Os campos do formulário, só isso. Aí, ele vai fazer aqui, renderizar no template, e eu tenho aqui o meu contexto, que é o form, que é esse form aqui. Só tá renderizando. Agora, pessoal, o próximo passo é a gente fazer aqui nossa regrinha do post, né? Que é um pouquinho mais chatinha, mas vocês vão ver como que vai ficar. O nosso post, quando clicar no botão, eu vou resgatar os dados do meu formulário. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar a planilha, né? Que é o meu único campo que está lá. Então, vocês vão copiar esse código que está aqui, né? Eu já vou explicar para vocês, ó. Vocês vão ter que copiar tudo, porque tem essa funçãozinha, né? Mas é bem pequenininho o código, tá? Aí vocês colocam aqui, tá? Bom, vamos lá entender, ó. Aqui no método post, vamos ver o que está acontecendo. A gente precisa importar algumas dependências também, né? Você importa o pandas, tá? Importei aqui os meus modelos, cliente e endereço, e esse redirect aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo. Aqui em post, eu tenho aqui o meu form. Agora, ele entra no método post, ó, request post, onde eu vou pegar os dados que o usuário entrou ali no meu formulário e vou trazer para cá e fazer o tratamento, né? Aqui no get, a gente imprime os campos do formulário, e o que precisa para mostrar para o usuário o que ele tem que fazer, e aqui no post a gente pega os dados, tá? Esse request file é porque a gente está trabalhando aqui com arquivos, né? Então, por isso que tem esse multipart form data. Então, a gente trabalhando com upload de arquivos, então a gente precisa ter esse request file, senão não funciona. Aí eu tenho uma regra, se o meu formulário for válido, tá? Se ele for válido, se eu tiver um arquivo lá dentro do meu campo e o usuário clicar no botão e tiver válido, eu entro aqui nessa função e eu faço um request, tá? Request.files. Aí eu pego o arquivo que tá lá. Se eu tô com o arquivo em mãos, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que fazer uma leitura desse arquivo. E a única biblioteca que faz essa leitura que a gente importou aqui é o Panda, tá? Esse PD aqui, ele é o Pandas, tá? Ele que trabalha aí com dados, né? Uma ótima biblioteca para trabalhar com processamento de dados aí, com planilhas, etc. Então eu chamo pandas.read _excel e eu passo aqui o arquivo, onde ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a leitura desse meu arquivo. Aí eu chamo aqui de df, aí eu faço um for, porque o arquivo Excel pode ter mais de um, né? Pode ter mais de uma linha, por isso que eu tenho aqui interrows. Então eu passo aqui df.interrows, onde eu vou ler todas as linhas, e eu vou criar um cliente lá no meu DB, tá? Aí, para não ficar um código muito longo, eu criei uma função, pessoal. Uma função, que é essa daqui de baixo, que é criar cliente e endereço. Aí, o que eu passo para essa função? Eu vou passar a linha, né? Vou passar ali os dados. Se a gente comentar isso daqui, ó, eu vou comentar e eu vou passar aqui um print chamado row. Você vai ver que vai imprimir a cada linha as 3 linhas daqui do nosso Excel, tá? Então, ó, se a gente vier aqui no nosso projeto, vamos clicar aqui, ó, atualizar, vamos selecionar aqui a nossa planilha, aí eu venho aqui importar, ó, deixa eu mostrar, né, aqui o terminal, olha só o que ele fez, ele mostrou aqui os dados de todas as linhas, tá? Então, eu tenho aqui a linha 1, aí depois eu tenho aqui a linha 2 e depois a linha 3, tá? São 3 objetos. Então, a gente passa essas linhas aqui para essa função, que eu vou mostrar agora para vocês. Que essa função, o que ela faz, pessoal? Ela pega esses dados e vai gravar no meu modelo. Ela vai gravar no meu modelo cliente e no meu modelo endereço. Só que tem uma questão aqui, ó.
eu só vou criar o endereço se cliente existir, né? Se tiver criado aqui o meu cliente, né? Ou se o cliente já existir, ele faz um get, né? Por isso que eu coloquei aqui get or create, tá? Se ele existe, ele pega o objeto e só atualiza os dados do endereço. Senão, ele cria, tá? É só uma necessidade para a gente verificar a existência antes de estar criando, né? Duplicando aí os dados. Então, como é que fica aqui, pessoal? A gente passa aqui o row, né? A gente passa a linha. Para fazer a leitura dos dados de cada linha, a gente chama aqui o row, tá? Aí a gente pega a posição da linha, no caso é o documento, por exemplo, tá? Documento. A gente vem aqui, ó, que linha? A linha 2 aqui, né? Do documento. Então eu pego aqui esse número aqui de documento, certo? E ele faz assim com todos, ó, com nome, com profissão, com idade. Então, ó, eu passo aqui campo documento, que é o principal. Por quê, pessoal? Porque aqui, ó, o documento ele é um dado que nunca vai se repetir, né? Ele é um dado que é único, todo mundo tem um documento único, né? E o nome pode ser repetido, o nome, o CEP, às vezes a pessoa mora no mesmo lugar, né? A idade pode se repetir, a profissão, mas o documento é único. Então eu chamo aqui o documento e eu criei aqui um arrayzinho chamado default, tá? Isso é próprio do Django, a gente trata aqui os dados default, que é nome, profissão, idade. E eu faço a leitura desses dados, né? Para gravar aqui no meu modelo, tá? Feito isso, eu tenho duas chamadas aqui. Cliente, que é a instância, e o criado, né? Que vai retornar se for criado ou não. E se eu printar aqui, você vai ver que ele vai retornar true ou false, tá? Criado. E o cliente é a instância, tá? É a instância desse modelo aqui, onde eu vou ter que passar aqui em endereço, né? Porque no nosso modelo endereço eu tenho um campo cliente, tá? Então eu tenho que passar ele aqui. Aí eu passo o cliente e atualizo os dados desse cliente aqui, que é CEP, bairro, rua, complemento, número, estado, cidade. Aí eu alimento aqui esses dados no meu modelo, tá? Se a gente fizer de novo, ó, vamos subir aqui e vamos descomentar e tirar esse aqui, ó, que agora eu vou passar esse row para nossa função. E depois que eu passar para essa função e fizer tudo, ele mantém na nossa página de importar dados, tá? E acabou. É só isso mesmo, pessoal. Então, é só atualizar aqui, ó. E agora eu vou importar os dados. Ó, importou os dados, mas se eu vier aqui no meu modelo, ó, de clientes, ele trouxe os 3 clientes aqui, tá? Deixa eu ver se ele printou alguma coisa. Eu acho que eu não coloquei. Ah, coloquei, ó. Ele printou aqui, ó, true, true, true. Porque são 3 clientes, então ele validou aqui, ó, que o cliente ele foi criado, ó, ele printou nossos criados. Então, se ele passou aqui foi true, ele atualiza o endereço, tá? É basicamente isso. E pra gente ficar, pra gente melhorar um pouco a nossa visualização, né? Eu coloco aqui no get, ó, a gente trata aqui no get, a gente chama o nosso clientes, né? Chama aqui cliente.objects.all e vamos fazer o tratamento lá no template. A gente vai pegar todos os clientes que a gente importou e mostrar esses dados importados, né? Então eu vou ter aqui, ó, a gente cria um contexto, eu vou passar aqui clientes, né? Igual, clientes, dessa maneira, deixa eu quebrar aqui, pronto. Aí você pega esse contexto e a gente chama aqui no nosso template, tá? Cadê? Pode colocar aqui dentro mesmo, ó. Ele vai vir em forma de objeto. Então, se a gente atualizar a página, ele vem em modo de objeto. Mas ele trouxe João, Maria, Carlos, todos os clientes que estão aqui no nosso modelo. Eu deixei um código meio pronto para poupar nosso tempo, tá? Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um for, tá? Eu vou interar aqui e melhorar essa visualização. Através do que? De tabela, tá? Eu crio aqui uma table e eu coloco aqui o título, né,
de cada table, né, que é nome, documento e tal, e eu faço um for. E nesse for eu trago todos os dados que a gente importou. Aí você vai ter um resultado como esse aqui. Aí você vai vir aqui, atualizar a página, deixa eu aumentar aqui, ó. Eu vou atualizar a página e vamos ter aí todos os dados dos clientes, né, que a gente importou. E se a gente vier aqui na nossa planilha e criar aqui novas linhas, né? Pronto, eu criei aqui uns dados, pessoal, aleatório mesmo, mais pro nome. Eu vou salvar, tá? A gente vai vir aqui, ó, eu vou atualizar e vamos importar esses dados. Vir aqui, importar aqui clientes e clicar aqui em importar, certo? Então, ele importou o que já existe, pessoal. Como eu tenho uma validação aqui por documento, o que já existe, ele mantém, tá? Ele só adicionou aqui os novos que eu adicionei agora, que é Lucas, João Henrique, Pamela, Júlia. Foi os novos, ó. Se eu atualizar, ele mantém, certo? Bom, pessoal, o vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. A documentação tá aqui do lado. Vocês vão ver que é bem curtinha, tá? Bem tranquilinha de fazer. Não esqueçam de instalar a dependência, senão não vai funcionar. Tem que ter aqui essas duas, que é importante para a leitura aí do arquivo, tá? Para você usar aí em CSV, você testa, tá? Porque eu acho que funciona assim, utilizando aqui o Read Excel. Senão você coloca aqui o CSV, aqui ó, Read CSV. Aí ele tem uma funçãozinha aqui, um overload, tá? Que é da biblioteca, que ele faz a leitura. Mas eu acho que com o Excel ele lê sim, mas se não você testa com CSV, certo? Bom, o repositório também, né? Não querendo desmotivar vocês, mas o repositório também com o código vai estar aqui, o código fonte, ele vai estar numa branch, tá? Você vem aqui na branch, é só você rodar o projeto e subir aqui o arquivo Excel que está dentro do repositório, que vai funcionar, certo? Aí vocês fazem as modificações que vocês precisam, tá? Ah, eu tenho uma planilha gigante que tem aqui os dados do cliente, todos os produtos que o cliente comprou, tem todas as faixas etárias de preço, porcentagens e tudo mais. Aí depende da lógica que tu vai usar aqui no modelo, tá? Que você vai montar. Você vai ter clientes, você vai ter endereço, aí você vai ter uma tabela de produtos relacionada com cada cliente, aí você vai ter aqui uma tabela de produtos reivindicados, né? De vendedores, não sei, enfim. Aí você faz todo o relacionamento e monta uma estrutura bacana como essa daqui, né? Bem separadinho, né? Separa aqui em funções para não ficar um código poluído, né? Você vai trabalhando aí com post, né? Atualizações, enfim, vai trabalhando aqui na lógica, tá? Bom, é isso. Até o próximo vídeo.